Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, paz do Senhor para todos. Para você que está ouvindo pela primeira vez o nosso comentário, eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, e a nossa igreja é filiada à CEADEMA, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, né? E tendo como pastor presidente da convenção o pastor Francisco Soares Raposo Filho, né? É o nosso presidente da nossa convenção. Muito bem. Nós estamos aqui para trazer mais um comentário devocional da nossa leitura diária da lição de número 12 para 22 de março de 2026. Portanto, ainda estamos no primeiro trimestre de 2026. Lição que trata sobre a Trindade, né? E o tema desta lição é o Filho e o Espírito. O texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 35, que diz: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verdade Prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Glória a Jesus. A leitura de hoje, quinta-feira, né? Está em Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 28, né? Esse texto sagrado faz parte de um diálogo de Jesus com os fariseus, né? Que estavam blasfemando de Jesus, dizendo que ele expulsava demônio pelo espírito de Beelzebu, né? E então, capítulo 12, versículo 28, Jesus dá uma resposta para eles, né? A epígrafe desse texto é: os milagres de Jesus foram realizados no poder do Espírito, né? Os milagres de Jesus foram realizados no poder do Espírito. Então, a resposta de Jesus neste versículo é: mas, veja aí que tem um mas, né? Então, Jesus vai dizer o que está acontecendo, né? Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus, né? Então, o domínio de Deus. Veja que neste versículo encontramos uma das declarações mais profundas de Jesus acerca da natureza do seu ministério, né? Então, diante da acusação dos fariseus, que diziam que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, né? Cristo responde revelando a verdadeira fonte de sua autoridade, né? O Espírito de Deus. Então, os fariseus estavam cometendo um erro grave em acusar Jesus, dizer que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, né? Inclusive, Jesus disse que se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir, né? Então, ele não poderia estar expulsando o próprio demônio com demônios, né? Isso é muito contradizente, né? Primeiro, meus amados, o poder dos milagres revela a ação do Espírito. O poder dos milagres
revela a ação do Espírito. Então Jesus afirma claramente que suas obras não são independentes, nem fruto de mera autoridade humana, mas operadas pelo Espírito de Deus. Isso nos ensina que os milagres não eram exibições isoladas de poder, mas era uma manifestação da ação divina. Ensina também que o ministério de Jesus é profundamente trinitário. O Filho age em submissão ao Pai no poder do Espírito. Assim, cada libertação, cura e restauração realizada por Cristo era uma evidência visível de que o céu estava invadindo a terra. Glória a Deus, né? E aí vem, em segundo lugar, os milagres são sinais do reino de Deus. Então Jesus liga diretamente seus milagres à chegada do reino. Ele diz assim: certamente é chegado a vós o reino de Deus. Isso significa que o reino não é apenas uma realidade futura, mas uma presença já inaugurada. O reino não era algo visível, né? E também significa que onde o Espírito opera, o domínio de Deus se manifesta, vencendo o pecado, a enfermidade e o poder das trevas. Então, a expulsão de demônios, em particular, demonstra que o reino das trevas está sendo derrotado pelo avanço do reino de Deus. Glória a Deus. Então, cada vez, meu irmão, que você, com a autoridade do céu que te foi dada, pelo poder do Espírito de Deus que está em você, expulsa um demônio, isso é uma demonstração do avanço do reino de Deus cada dia. Então, o reino de Deus está aqui. Aleluia. Terceiro, o Espírito Santo autentica a missão de Cristo. Ao dizer que age pelo Espírito, Jesus também afirma que sua obra é legítima, ela é divina e incontestável. Quem é que vai contestar a obra de Cristo se ele está operando divinamente? Aleluia. Rejeitar isso, como fizeram os fariseus, era resistir ao próprio testemunho do Espírito. Isso nos leva a uma reflexão séria. Não se trata apenas de reconhecer os milagres, mas de discernir quem está por trás deles. No caso, aí, os fariseus não discerniram. Os fariseus entenderam mal, ou discerniram mal, acusando Jesus, que ele fazia isso por Belzebu, o maioral dos demônios. Então, nós que temos o Espírito de Deus, discernimos bem e precisamos discernir, né? Então, nós queremos fazer aqui algumas aplicações para a vida cristã, de aquilo que nós estamos aprendendo com este assunto. Primeiro, dependência do Espírito. Você depende do Espírito de Deus? Ou você não depende dele? Então, assim como Jesus realizou o seu ministério no poder do Espírito, a igreja, meus amados, também deve viver e servir nessa dependência. Nós dependemos 100% do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Segundo, discernimento espiritual. Nem toda manifestação espiritual, meus amados, é autenticamente divina. É necessário reconhecer a ação genuína do Espírito. Precisamos sempre orar a Deus: Senhor, dai-nos discernimento de Espírito.
Terceiro, a esperança no reino. Onde o Espírito age, há libertação, há transformação e restauração, sinais de que o reino continua avançando. Então, se você não vê nada disso, não vê transformação nenhuma, não vê libertação, restauração, é porque, de fato, o Espírito de Deus não está atuando. Mas onde há o Espírito de Deus, há transformação, sim. É uma das formas de sabermos que o Espírito Santo do Senhor está ali. Portanto, Mateus 12, 28, nos ensina que os milagres de Jesus não eram apenas atos extraordinários, mas provas concretas de que o reino de Deus havia chegado, operando pelo poder do Espírito Santo. Cristo não age isoladamente, mas em perfeita harmonia com o Espírito, revelando que a redenção é uma obra divina completa. Glória a Jesus. Portanto, eu lhe agradeço por ter estado conosco até aqui, por ter ouvido a palavra. Você pode compartilhar com seus amigos, se você gostou desta mensagem. Você também pode dar suas sugestões, fazer seus comentários se quiser. Fique à vontade. Deus em Cristo abençoe você e a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e derramando assim do Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós também possamos operar pelo poder do Espírito Santo, Senhor, operar os milagres e assim exaltar a Cristo por meio do Teu Espírito Santo. Senhor, também ensina-nos a reconhecer a obra do Teu Espírito, que vivamos dependentes do Teu poder, discernindo Tua ação e proclamando o Teu reino com fidelidade. Que assim como em Cristo, nossas vidas também sejam instrumentos da Tua graça. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.